Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós vamos começar mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos falar agora no primeiro bloco sobre o acordo específico e aditivo à convenção coletiva dos empregados da Caixa Econômica Federal. No segundo bloco a gente vai falar sobre o acordo aditivo específico dos empregados do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil. Para conversar sobre a Caixa, nós estamos aqui com a Jaqueline Machado, que é empregada da Caixa e é quem representa São Paulo, a FETEC São Paulo, no comando nacional, na comissão dos empregados da Caixa, que acompanha aquela negociação específica. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Vândia. Boa noite a todas e todos os bancários. Jaqueline, bom, a Caixa, vamos conversar um pouco para as pessoas em relação ao acordo. Então, no que diz respeito ao piso, foi mantido aquela proposta que nós negociamos, né, no ano anterior, no ano passado, que é, após 90 dias, o empregado já muda para o piso que corresponde agora a R$ 1.963. Né? A manutenção da participação nos lucros da parcela Caixa, né, que além da regra da convenção coletiva, na Caixa tem mais os 4%, linear, que foi uma conquista da nossa campanha em 2010, essa distribuição dessa parcela adicional, que a gente chama de PLR social e que a empresa chama de PLR Caixa. Ampliação do quadro. A gente já tinha negociado no acordo anterior que esse ano a Caixa teria que ampliar em 5 mil novas contratações, adicionais ao quadro que ela tinha no ano anterior. E a gente tem mais essa negociação que garante que a Caixa até o ano que vem também amplia. Embora a Caixa já tinha essa autorização do DEST, a importância da gente colocar no acordo isso, acho que é legal conversar com os bancários, é que agora ela pode mudar de ideia, mas ela tem que contratar, mesmo, né? Ou seja, antes, se você não colocar no acordo, ela ia contratar no prazo que ela quisesse, ela tinha autorização e pronto. O que a gente está dizendo é, até o ano que vem, tem que chegar nos 99 mil empregados. E eu tenho falado isso para os bancários, que a gente tem que exigir, tem que ir lá cobrar que se contrate nas agências que estão sobrecarregadas, né? Que mais que tem? Tem bastante coisa. Teve avanço para os tesoureiros. Queria que você falasse um pouquinho mais aí do acordo. Né? Depois também a gente conversa um pouco sobre o processo de negociação. Edmândia, interessante desse acordo é que muitos anos a gente entra numa campanha brigando não só por melhores condições defendendo o poder de compra dos nossos salários, mas condições de trabalho, né? É uma grita dos bancários em geral e particularmente dentro da Caixa a gente sabe que com a ampliação dos serviços, ampliação da rede, a Caixa sendo dinamizada aí como um instrumento mesmo de execução de políticas públicas, dentro das unidades nós temos o sofrimento com as condições de trabalho, né? E nesse acordo nós vimos a Caixa finalmente se render ao fato de que precisa dar atenção para essas condições. Você falou das contratações, isso aí é muito importante mesmo, mas não é só o seguinte, isso, ela né? vai abrir novas agências, Sim. né? E também nós não podemos deixar, e nós não queremos, na verdade, que ela pegue essas contratações novas e coloque só nas novas agências, né? Exatamente. É um desafio para a Caixa tratar bem os seus empregados e continuar prestando um atendimento de qualidade. Então, isso realmente é necessidade das duas partes, né? Dos trabalhadores e da própria empresa. Na questão dos tesoureiros que você citou, acho bastante importante. Isso aí a Caixa vem, na verdade, é um problema. O serviço de retaguardas, há muitos anos que nós discutimos e reivindicamos melhorias e não temos tido respostas concretas. Realmente é a primeira vez que a Caixa assume compromissos importantes nesse sentido e nós temos um espaço para a participação dos bancários contribuírem com sugestão, com propostas, né, com seu ponto de vista sobre as condições de trabalho. A Caixa já, no acordo, ela já coloca algumas medidas concretas que a gente vê, né?
em relação à disposição aí física de agências. Ela ouviu, foi importante a gente fazer uma discussão com esse segmento, né, para que a Caixa ouvisse também as suas propostas. Nós temos aí uma amplitude maior de carreira, que era um problema, né? Eu lembro que a gente fez aqui no sábado, durante a greve, um pouco antes da greve, né? Nós tivemos uma reunião aqui com os tesoureiros e o pessoal colocou, esse também era um dos problemas, né? Depois que você quer sair da tesouraria, está um tempo na tesouraria e aí você vai fazer um PSI e as pessoas falam, você era tesoureiro, tipo assim, você não serve para esse cargo, não, você era tesoureiro. Isso. Então, isso aqui é um avanço, né? Você garantir que tenha... Quer dizer, era uma reivindicação ali daquele grupo de tesoureiros que estavam presentes aqui na reunião, que tivesse essa possibilidade de carreira, né? Para onde ele vai depois. Sim, bem representativo, aliás, né? Porque a gente tinha um grupo bem representativo e que a gente viu que acabou espelhando mesmo a discussão dos tesoureiros em todo o país, de todas as unidades. Né? Era um ser que era estranho para a área técnica e era considerado um ser estranho para a área de negócios, e a gente começa a ampliar também o horizonte dessas pessoas aí no seu encarreiramento dentro da Caixa. Isso é muito importante. E também esse espaço, até 31 de março, nós temos trabalho e contamos também com a participação, né, desses bancários na construção, né, com a Caixa, de um ambiente melhor de trabalho também. Mas aqui tem a questão aí que eu acho que é super importante falar, que é no que diz respeito aos descomissionamentos. Hoje não tem uma regra clara, publicada, né, nada disso. E uma das lutas da campanha, a gente conquistou isso no Banco do Brasil em 2010, que era a trava, e a gente está tentando aprimorar, né, o banco quis tirar, enfim, que na Caixa a gente conseguiu que até março ela apresente esse estudo para o que vai ser implementado. E que até dezembro a gente dê as contribuições. E aí que a gente abriu aí no nosso site, já está pedindo para os empregados mandarem suas contribuições. Quais devem ser critérios que o sindicato e o movimento sindical, né, comissão de empresa, tenha que defender junto à Caixa? Olha, tem que ter esses critérios, né, para não, né, evitar esses descomissionamentos. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que cobrar, mas nós queremos fazer com a participação das pessoas, né, Jaque? Sim, isso também é muito positivo. Eu vejo, em primeiro lugar, também é mais uma matéria que a Caixa se recusava terminantemente a discutir e abrir mão desse poder, né? Então, a gente abre aí um espaço também para, na verdade, as pessoas não serem vítimas, né, de um poder solitário de um gestor. E esse espaço que o sindicato está abrindo, o movimento está abrindo para a participação, também é muito importante, bem-vindo, porque o que a gente tem hoje são critérios para comissionamento. Nós temos um processo seletivo interno, né? Que mesmo assim tem problemas. E que tem, né, problemas. Muitas críticas dos bancários. Sim, precisamos melhorar, tornar mais transparente, mais democrático, né? Mas existe um processo, uma sistemática. E para o descomissionamento, existe uma decisão muito de um gestor, né? Então, a gente começou há anos atrás defendendo coerência também no descomissionamento, e hoje a gente tem espaço para os empregados participarem com a sua experiência de vida e de carreira, darem as suas opiniões. Já tem, inclusive, sugestões chegando aqui. Nós tivemos um que diz o seguinte: necessitamos de critérios objetivos para a retirada das funções, com avaliação de desempenho feita não só pelo gestor, mas também pelos colegas e subordinados, quando for o caso, pois assistimos constantemente descomissionamentos arbitrários e sem o menor respeito pelo funcionário. Isso aqui é uma das sugestões, que é aquela avaliação cruzada, né? Você não deixa só uma pessoa avaliar. Dividir essa responsabilidade e esse poder. Tem outras aqui que até falo também na mesma linha, mas que a gente quer que você mande sua contribuição e nós vamos depois compilar essas contribuições, ver que já tinha sido aprovado, discutido nos congressos, ver o que a gente pode agregar, né, de novo aqui, né, sugestões importantes, né, que a gente possa agregar nessa discussão nacional com os outros sindicatos para a gente chegar numa proposta única do movimento, né, dos empregados da Caixa no Brasil inteiro. Eu acho que disso eu queria destacar, viu, Giovânia, que é bastante importante. Primeiro, a gente tem aí uma discussão sobre o assédio moral, né?
E o descomissionamento muitas vezes é usado dentro de uma política, né, de assédio moral, né? É mais uma ferramenta na mão do trabalhador para a gente combater o assédio, né? E também abre espaço para a Caixa ver toda a contribuição de um empregado. Às vezes o empregado tem anos e anos que ele exerce uma função, né? Traz grandes contribuições para uma empresa e ele é avaliado por um período muito recente, também é uma distorção, é uma injustiça. Sim. Que a gente tem aí uma oportunidade de corrigir. Certo, deixa só, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Aí tem, claro, no acordo tem outras coisas, né, são adicionais à convenção coletiva. Tem aqui também a questão das promoções, as horas de treinamento para promoção por mérito, que eram 100 horas, reduzidas para 70, e também, né, incluído aí na jornada, 6 horas por mês, para que as pessoas possam fazer a Universidade de Caixa, que é uma exigência. Muitas vezes, para você participar do PSI, você tem que ter alguns cursos, né? Isso. Sim. Pesa e que, portanto, tem que ser dentro da jornada. O que acontecia era fora da jornada. Agora, nós registramos no acordo que tem que ser dentro da jornada. Outra questão é a compensação das horas, né? Nós queríamos que a Caixa pagasse tudo, mas como isso ainda não foi possível, e o que acontecia muito nas agências e que a gente via, a pessoa falava, fecha seu caixa e você vai compensar, vai embora para sua casa. Hoje não pode acontecer mais isso. Tem que ser, a compensação só pode ser feita programada com no mínimo 5 dias de antecedência. 5 dias. Que é algo que ficou 5 dias úteis, né? Que ficou registrado no acordo. Acho que é outra coisa que ajuda nessa questão das condições de trabalho, né? Você Sim. não fala assim, vai embora agora, e você fala, poxa, mas eu nem me programei, o que eu vou fazer com a minha tarde, né? Eu já cheguei até aqui, já peguei ônibus, já peguei metrô, sei lá, gastei um tempo de deslocamento, já peguei trânsito, né? E, por fim, né, só para a gente não deixar de comentar, tem aqui uma pergunta de um bancário que diz o seguinte: por que todo o início de campanha a gente começa falando de isonomia e a gente termina sempre como começou? Outra coisa, ele fala da área de TI, que é a questão da carreira na área de TI, que isso aí precisa de mais tempo para detalhar. Bom, essa nós temos sempre que falar disso, é uma coisa justa que nós reivindicamos. Agora, daí a conquistar, você precisa de, né, uma correlação de forças ainda maior do que aconteceu na greve. É claro que a questão da isonomia não é um problema só da Caixa. Acontece no Banco do Brasil, acontece em outras empresas públicas, que a gente esbarra. Nós somos planejamento, os bancários da Caixa querem isonomia. E do Banco do Brasil também. Nós já levamos isso para o planejamento, já levamos isso para a Fazenda, já levamos isso para a Caixa. Enfim, a ordem é não fazer. Eles não vão discutir isso. Nós temos que nos organizar e lutar. Agora, tem que ser uma coisa que envolva todo mundo na luta, né? Porque ela não pode estar uma parte dos comissionados dentro da agência trabalhando e só quem não é comissionado, né, do lado de fora, ou só uma parte dos comissionados do lado de fora. É uma luta que tem que ter uma correlação de forças muito grande e que nós não podemos desistir. Por isso que toda a campanha nós temos que continuar falando disso, né? Acho que essa é a questão. E a gente conquista sempre conforme a nossa correlação de forças. Lembrando que a gente precisa completar a conquista da isonomia, né, Giovanni? A gente já avançamos em muitas coisas. Etapas muito Hoje importantes. nós temos a licença-prêmio e o ATS. Isso. E que nós precisamos avançar nesses 2 itens. Sim, sim. E é isso que você falou, o empregado ter consciência de que a função gratificada, né, ele pode ter ou não, a gente não está discutindo critérios para descomissionamento, né? É uma situação que não muda o bancário de uma classe, ele não conquistou a isonomia porque tem uma função. Ou seja, essa tem que ser uma bandeira de todo o corpo de funcionários da Caixa, né? E que entrem nessa briga para valer mesmo. E a Caixa vai pagar a antecipação da PLR quando? Dia 11. Dia 11 agora, antes do feriado, né? É o prazo limite também. Muito bem. Festejamos aí essa conquista, que é uma reconquista, né, todos os anos da PLR Social, né, que é um reconhecimento desse trabalho dos empregados da Caixa, esse trabalho que a gente tem que continuar lutando para conquistar mais. Primeiro, para que esses critérios do descomissionamento saiam e que sejam critérios claros, para que todas as propostas em relação ao tesoureiro saiam. O que diz respeito à jornada, as pessoas também perguntam, a jornada de 6 horas para o tesoureiro, essa é uma coisa que a Caixa resiste. Ela diz o seguinte: eu tenho posição no TST que é favorável e tem posição no TST que é desfavorável. Então, nós não vamos implementar. O sindicato decidiu, conversando com os tesoureiros também, que vai entrar com ação coletiva.
pela jornada de 6 horas. E vamos ver o resultado dessa ação, né? Torçamos para que seja feita justiça e que os tesoureiros tenham enquadramento na jornada de 6 horas. E a gente agora vai para o intervalo. Obrigada, Jaqueline. No próximo bloco nós vamos falar sobre o acordo do Banco do Brasil. Em 2012, os bancários têm um motivo a mais para se orgulhar. A Convenção Coletiva de Trabalho completa 20 anos, com importantes conquistas para a categoria, como participação nos lucros e resultados, vale-refeição e vale-alimentação com a 13ª sexta, jornada de trabalho de 6 horas, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche e instrumento de prevenção e combate ao assédio moral. Vale lembrar que esta é a única categoria de trabalhadores que possui uma campanha nacional unificada. O que não podemos esquecer é que tudo isso foi conquistado através de luta, organização e poder de mobilização, fatores que credenciam este sindicato de bancários como o maior da América Latina. No mês de outubro foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho, encerrando a Campanha Nacional dos Bancários 2012, onde foram conquistados, além de salários e PLR maior, avanços em saúde, segurança e igualdade de oportunidades. Para garantir e ampliar as conquistas, não existe segredo. É preciso da sua participação, pois essa luta é de todos. Campanha Nacional dos Bancários 2012. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Estamos de volta no Momento Bancário e Debate, agora para falar do acordo dos funcionários do Banco do Brasil. E está aqui comigo o Cláudio Luiz, que é funcionário do Banco do Brasil e é dirigente sindical e representa São Paulo, a FETEC São Paulo, que é o Sindicato de São Paulo, e a base aqui do Estado na Comissão dos Empregados do Banco do Brasil. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Cláudio, vamos falar um pouco dos avanços que a gente conquistou, né? Porque tudo é conquista, né? O banco nunca deu nada de graça aí para os empregados. A gente fez 20 anos de Convenção Coletiva Nacional, assinamos a nossa 21ª Convenção Coletiva Nacional esse ano. E o que a gente tem aí é tudo conquista mesmo, né? O que a gente avançou esse ano? Fala um pouco dessa questão do piso. Que, na verdade, você entrava no Banco do Brasil, nenhuma referência, e agora você, 90 dias depois, vai mudar de referência. Demorava antes o quê? Eram 3 anos para você sair da letra A1 para A2, depois reduziu para 2 e agora foi para 90 dias. E com a Caixa Econômica Federal, né? Exatamente, igual o estágio probatório. Acabou o estágio probatório, ele já recebe 3% de reajuste no piso. Né? E o pessoal que tinha um ano de banco, imediatamente vai para o A2, né? Sim, isso é automático. Tem mais 90 dias, não completou ainda os 2 anos, que antes a etapa era de 2 anos, né, o intertício. Agora vai para... Se ele tiver mais de 90 dias, ele já vai automaticamente para o A2. Que é um piso correspondente a R$ 1.948. Exatamente. É um aumento importante. O aumento real é um aumento total aí de 10,7%, né? Somados aos 7,5%. Exato. Porque você já imediatamente pula de letra. Pula pula de número, né? Do A1 para o A2. Como é que fica a situação do pessoal do CABB? No acordo tem um diferencial. Tinha a questão da trava. A reivindicação dos colegas lá da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que envolve São Paulo, Curitiba e tem em Salvador também, era que lá eles tinham a mesma função e que tinha salários diferentes, que era o atendente A e B. Então agora o banco resolveu corrigir. Resolveu não, nossa luta, né? Sim, depois de muita luta, isso, né? Exatamente, depois de muita luta lá, a gente, inclusive muita greve lá na CABB. Com certeza, importante o movimento agora feito, todos né? serão atendente com um valor de referência de 2.554, né, que dá até um reajuste maior do que da categoria nessa campanha salarial. O atendente B, o reajuste é ainda maior, né? Dá uns mais de 30% de reajuste, né? Acho que 38% saiu de 1.800 e pouco para 2.554. Exatamente. Agora tem também a mudança da trava, né? Ele esperava 2 anos, agora você espera um ano. Isso, que é outra reivindicação também antiga que nós conquistamos. E as pessoas estão mandando e-mail aqui perguntando, e aí, a partir de quando vale isso?
A partir da assinatura do acordo, o banco tem que calibrar o sistema dele e já começar a liberar o pessoal que deseja, que já tem... E tem gente que estava pendurado, esperando completar os 2 anos. Isso, que eram 2 então, anos. agora está liberado. Agora, para atendente de CABB, deixa bem claro, não é para todos os bancários do BB, só para os atendentes da CABB, é 1 ano de trava, 12 meses. Né? O restante nós vamos continuar lutando para reduzir essa trava, ou acabar ou reduzir para 1 ano, mas por enquanto foi só para os atendentes da CABB. E o escriturário? Qual foi a mudança que teve para o escriturário? Em questão da remoção, como é que ficou isso? Tem um sistema de remoção automático, né? A partir de agora, o escriturário que já tem os 2 anos, né? Que ele tem que permanecer lá no local, já tem os 2 anos, acabou a trava, os 2 anos ele pode concorrer para onde tiver vaga, né? Para departamento, área meio, né? Ou para outra agência. Então, assim, e antes ele tinha que passar por processo de seleção? Na realidade, o no banco, fundo, acabava passando, né? o banco que criou a pessoa esse escolhendo, sistema, né? Isso, o banco criou esse sistema para tentar filtrar, ficar, sabe... E hoje não, é automático. Se eu quero trabalhar lá no Rio Branco, lá no Acre, se tiver uma vaga lá, eu estarei lá, né? Só o máximo que o gerente pode me segurar na agência são 60 dias, enquanto ele regulariza o quadro da agência, mas a remoção é tudo que chama automático. Agora realmente vai ser automático. Exatamente, né? tanto da agência para a área meio, como vice-versa, também para outra agência. No cargo de escriturário, claro. Né? E a pontuação na carreira por mérito, né? A carreira do mérito agora vale também estendida para o caixa. Explica um pouco isso. Qual a diferença que isso vai trazer na prática para as pessoas que estão na função de caixa? Porque... E ele também retroagiu, né? Isso. Que a carreira mérito, ele pegava até o assistente, né? O comissionado, só os comissionados, assistente, atendente também. E agora nós conseguimos colocar o caixa, né, na carreira de mérito, que é uma pontuação que ele recebe. Que faz tempo que a gente está lutando, né, para isso. Ano passado eu lembro que a gente... Conquistamos esse ano com a luta aí, para ele pontuar, né, que ali ele vai ter a carreira de antiguidade, que ele recebe os 3% depois de 3 anos, aquelas letrinhas A1, A2 até, ou A12, e agora tem a carreira de mérito, que ele vai incorporando um valor que hoje o inicial é de R$ 104,00, já com reajuste de 7,5%. E o prazo... Isso representa um aumento real mais ou menos, além do que ele já teve, né, dos 2% que ele teve pela conquista da convenção coletiva, representa quanto mais no salário do caixa? Olha, da carreira de médio 104, dependendo da antiguidade dele, né? Dependendo do tempo também, quando ele incorporar. Porque ele tem que fazer 1.095 pontos. Né? Aí ele vai retroagir a 2006. Então, quem já era caixa em 2006 para cá... todo esse tempo. Inclusive, substituições também de caixa. Se o cara substituía, né? Estava no caixa... E o ano que vem a gente tem que brigar para que essa pontuação do caixa seja igual. Aumentar, né? isso. Aumentar. 0,5 ao dia, passar para 1, 2, 3 é questão de tempo. Ponto, o importante né? foi que nós conseguimos pôr o pé na porta e conseguimos pôr o caixa lá. E retroagir na também, de porque aí você inclui... Segundo o banco, né, informou no dia da negociação, são 11 mil pessoas, 11 mil caixas que vão receber, 11 mil pessoas que vão receber essa promoção agora por conta desse acordo. Exatamente. Isso é uma conquista importante. Eu lembro que em 2010 a gente já brigava por isso, 2011 também, e agora em 2012 a gente conquista a inclusão dos caixas na carreira do mérito. Bom, o banco na greve fez o desconto do Vale Refeição e Alimentação, né, para quem estava na greve. E a gente foi lá brigando com ele, não podia, né, ter feito isso. Nós assinamos um acordo da FENABAN, já a convenção coletiva a convenção diz, não pode descontar nada, tem que compensar, então não pode descontar do Vale Refeição e Alimentação. Mas ele não acreditou até hoje. Acabou de sair cobrando do banco, o banco já deu o prazo que agora dia 11 ele acredita, né? Isso, foi mandado um ofício para o banco para regularizar, porque ele disse que o sistema tirou automaticamente esses valores do Vale Alimentação, né, e do Vale Refeição. Então, que automaticamente devolva, que já assinou o acordo, o pessoal está compensando os dias de greve, então não tem que ter desconto. Né? Já assinou a convenção, então eles têm que regularizar isso imediatamente. Em relação aos critérios para ascensão profissional, para comissionamento, tem um grupo de trabalho aí constituído. Como é que fica isso? Né? Como é que a gente faz? Eu acho que na Caixa a gente está falando, o contrário. A Caixa, a gente conquistou aí que ela vai colocar critérios claros para estabelecer critérios que hoje não tem, as pessoas não têm essa noção em relação aos descomissionamentos.
no Banco do Brasil, em 2010, é que a gente conquistou aquela trava, que o banco fica tentando burlar Isso, a trava, das mas de qualquer 3 forma avaliações, tem né? uma trava, que são as 3 Isso. avaliações. Agora tem um grupo de trabalho para discutir critérios de comissionamento, né? Que é a Isso. questão da promoção. Isso. O GT, né, o Grupo de Trabalho, começará em janeiro, tem um prazo de 120 dias para concluir esses trabalhos. O banco vai nos apresentar qual a metodologia que ele usa, né, para fazer, que comissiona que a gente não conhece, né? Que nós temos o TAL, né, que é chama Talento e Oportunidade, onde você se cadastra lá e devido à pontuação. E as pessoas também questionam, né, o tal, Sim, sim, porque hoje não estão, na realidade, não estão respeitando tal, né? Porque as pessoas são comissionadas, não tem a transparência, não se comunica, porque fulano não foi comissionado ou deixou de ser comissionado, entendeu? Não tem essa transparência. E nós estamos exigindo que o banco, né, nesse grupo de trabalho, vamos exigir que o banco crie transparência, regras claras, tanto para comissionar como para descomissionar Então, e se também. o bancário quiser mandar sugestão, pode? Pode. Pode, nós vamos criar um canal através do site, né, para ele mandar sugestão, que ele está lá no banco no dia a dia, ele está na função dele, ele tem mais conhecimento Sabe, né? do que a gente, o que Importante, está né? acontecendo na função dele, que são várias, né? Sim. O banco cria função todos os dias aí, que tem reestruturação e criando funções, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui que tem uma... A pessoa está perguntando aqui quando será reduzido o imposto de renda na PLR? Essa pergunta é ótima, né? Porque está todo mundo perguntando isso. Olha, nós estamos cobrando do governo que retome aquela negociação. Que na última negociação que tivemos, o governo garantiu que isentaria o valor de até R$5.000. Independente se você recebe 10 mil, até 5 mil você tem isenção total e a partir daí você começa a contar 7,5%. Diferente da tabela atual, que a isenção é muito menor e que o valor já começa a contar a partir de um percentual menor também. Então, assim, a gente quer aumentar esse valor. Nós não fechamos isso ainda, nós queremos aumentar o valor, estamos cobrando, porque é uma negociação geral também com as centrais sindicais, embora ela tenha começado aqui no nosso sindicato com a nossa campanha, o abaixo-assinado, e foi muito importante para a gente ter esse sinal de avanço. Os metalúrgicos do ABC também fizeram atividade, nós fizemos paralisação na Paulista, eles fizeram paralisação na Anchieta, né? Nós conquistamos já os 5 mil, a gente quer aumentar esse valor. E o governo garante isso para o ano que vem. A gente está tentando trazer essa isenção para esse ano. Essa é a nossa disputa nesse momento. Nós estamos cobrando aí, através da CUT, que o governo marque essa reunião logo para a gente ter uma definição em relação a isso. Porque vai ser muito importante para os bancários, porque já vai garantir aí mais dinheiro no bolso, né, Cláudio? Opa! Cláudio, tem aqui umas perguntas que os bancários do Banco do Brasil mandaram. Uma delas a gente foi conversando e já foi resolvendo. Essa questão da CABB, o pessoal perguntava se a trava já estava valendo, né? Quando é que valeria? Você já falou que vale A partir da assinatura do do acordo. já está. Embora aquela questão da carreira, ele tem um prazo porque ele precisa ele precisa criar essa função, né? Precisa da burocracia, mas também até dezembro ele tem que fazer isso. Sim, tem que regularizar, Tá lá criar a carreira de atendente. na carreira, né? Resolver. Criar a carreira, a nova função de atendente, que não vai chamar nem atendente A nem B, agora atendente, com R$ 2.554 de VR. Aí, tem uma outra aqui, deixa eu ver se a gente já falou sobre isso. O que ocorrerá, por exemplo, com quem hoje possui exatos 4 anos e meio de banco e pela atual regra está no nível A2 e há 6 meses de ser promovido a A3. Aí ele quer saber o seguinte, né, o cara que estava no A1, 90 dias depois vai para o A2. E ele que está no A2, né, demorou 4 anos, chegou no A2. Vai automaticamente? Vai esperar 6 meses ainda ou já vai automaticamente? Como é que ficou isso? Não, o regramento vai ser o mesmo. Ele vai Continua. 3 anos, para mudar do A2 para A3 são 3 anos, daí por diante até o A12 são 3 anos, né? É verdade. Bom, isso aí a gente tem que continuar lutando, até para diminuir esses intervalos depois, inclusive né? melhorar até nossa luta. a porcentagem, né, da promoção lá, os 3%. O interstício, que é uma coisa que a gente diz, não pode ser só 3%. A gente estava pedindo mais 6%, isso, esse ano não conseguimos, mas vai continuar na pauta para melhorar lutando. Bom, os bancários estão perguntando também sobre aquela incorporação da gratificação semestral, né? E aí, não sei se você viu essa pergunta, queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele está falando assim, olha, tá bom, incorpora agora, mas eu não vou ter prejuízo depois, quando eu receber outra função, né? Como é que vai ficar isso? Não, essa verba, a gratificação semestral, que é os 25%, que incide sobre várias verbas, são mais de 30 verbas, o banco vai corrigi-las, todas elas, com 25%. Inclusive a própria carreira de mérito. Quando você corrige
a tabela por antiguidade, né, você corrige a carreira de mérito também. Então ninguém vai perder. Inclusive, a data para fazer essa correção vai ser a partir de fevereiro de 2013. Por quê? Porque até lá o banco vai ter que apresentar a carreira aos comissionados de 6 horas. 6 horas, então, né? para não haver mudança nessas verbas, etc., a gente vai começar a Não teria incorporar. uma distorção, ficou o prazo de Isso. fevereiro exatamente para antes a gente conhecer. Exatamente, As conhecer gratificações as gratificações de de 6 6 horas, né? E o banco, a partir de fevereiro de 2013, que vai incorporar os 25% em todas as E verbas. você já acabou respondendo, porque tem um bancário perguntando aqui, gostaria de saber mais detalhes sobre a implantação da jornada de 6 horas para determinados cargos. Aí ele pergunta que, também tem gente perguntando que cargos são esses, o que ocorrerá com os cargos atuais de 8 horas, haverá redução salarial. Bom, as pessoas estão perguntando várias questões aqui, né? Quem elucidará essas questões do funcionalismo e quando? Importante dizer, o Cláudio Luiz já falou que até fevereiro a implementação, só que a gente também não sabe, só tem um compromisso que vai fazer, vai apresentar para a gente. E aí nós vamos ter conhecimento de quais são essas funções, porque isso é o que a gente conseguiu arrancar, porque nós começamos a campanha e o banco não queria nem conversar sobre a jornada de 6 horas. Exatamente. Né? Ele não quer Lembra negociar disso? a questão dos Nós cargos. fomos no DEST para falar que tinha que resolver a questão das 6 horas e o DEST disse, olha, não tem autorização de negociar isso na jornada ou na campanha salarial. Então, assim, nós conseguimos arrancar isso na negociação e na nossa mobilização, né, geral, junto com todo mundo, está aí. Agora a gente tem que acompanhar para ver. E só depois que a gente tiver conhecimento disso, a gente vai fazer a CCV, porque também a Caixa teve um programa, né, uma solução dessas, né, na CCV. Nós fizemos uma assembleia, as pessoas aprovaram a realização da CCV. Então, nós vamos esperar também que o banco apresente isso para a gente dar a nossa opinião e a gente fazer a nossa crítica, porque... E aí a gente tem que lutar daí para frente para melhorar. Eu não sei qual que é. A gente não tem essa informação de qual é a proposta, porque o prazo deles apresentarem essa proposta é janeiro, né? É janeiro e a incorporação da gratificação fevereiro, Desculpa, logo a depois. incorporação da gratificação, que é fevereiro. Bom, está chegando mais uma pergunta aqui. Aí ele fala assim, o que você quer dizer com remoção automática? Quer dizer que não existirá uma trava para escriturário e caixa? Bom, não é isso, né, Cláudio? Não é Expliquem isso. um pouquinho. Vou explicar. Não é Vamos supor, eu tomei posse no banco hoje, sou escriturário. Eu vou ficar 2 anos naquela dependência ou naquela agência, naquele local de trabalho. A não ser que você seja do CABB. A não ser que você vá para o central de Aí você vai ter atendimento só e um atender. ano. Então, 1 ano, exatamente, Giovanni. A partir desses 2 anos, eu posso pedir remoção para onde eu quiser, transferência para Se qualquer você outra for agência. escriturário, se for caixa, não, né? Porque Não. a caixa não tem remoção automática. Não, na realidade é para todos, que normalmente o cargo pertence à agência. Então, quando eu saio da agência, eu saio escriturário, independente se eu sou gerente de contas ou não. Então, qualquer um que queira pedir remoção como escriturário para outro Sim, local... não, mas digo como escriturário. Sim, como escriturário. Não assim para eu ir como caixa para outra função. Não é, porque assim, no Banco do Brasil o cargo pertence à dependência. Então, se ele faz, ele perde a comissão, no caso, para ser nomeado, para ser Agora, se ele comissionado quer ir no outro como local. escriturário para outro local, ele não precisa passar por uma seleção para saber se o local vai aceitá-lo. Isso, Porque hoje era o exatamente. que estava acontecendo. Aí você vai lá, olha o Cláudio Luiz e fala assim, gostei desse rapaz, vou trazer. Então, olha e fala, não gostei, então não vou trazer. Não, a remoção agora é automática. Sim, se o cargo for escriturário, escriturário, ele não pode te avaliar, te analisar. Isso, falar, exatamente. quero ou não quero. Não, Exatamente. é automático. Pronto, você vai. Se tiver a vaga, né, aí tem o prazo aí dos 60 dias, mas você vai. Exatamente. Esse é um avanço, porque o que estava acontecendo era as pessoas escolhendo. É. A escriturária eu não quero. Tipo assim, ele é gordinho, ele é baixinho, ele é magrinho, ele é, né? Principalmente quando era da agência para e-mail. Então o pessoal fazia uma seleção, que não precisa, não havia, ele já fez a prova de escriturário, ele está no banco de Exatamente, fez o escriturário. concurso, Exatamente. né? Ele já passou, tem que fazer outro concurso agora? Às vezes ele quer ir para a área que ele se sente melhor, onde ele acha que tem, né, para trabalhar, mais talento para trabalhar, é justo, né? Muito bem. Bom, tem, para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta sobre a súmula 124 da ST, mas a gente vai fazer outro momento bancário, nós vamos falar sobre isso. Teve revisão em algumas súmulas, essa foi uma delas que afeta aí a jornada, a questão da hora extra, a 7ª e 8ª hora, o cálculo dessa hora, né? Mas que a gente vai falar um pouco sobre isso depois, sai de 180 para 150 horas. A gente vai falar isso depois, a gente vai trazer o advogado, vai conversar depois em outro momento bancário em debate. Agora a gente está chegando ao final do nosso programa, nosso momento bancário em debate. Cláudio, agradecer aqui a sua presença, boa noite. Boa noite.
Boa noite a todos os bancários que Quando é estão que nos ouvindo. o banco já pagou a PLR, né? Já pagou. No dia que a ali, gente assinou, ele já estava apertando, disse o banco na negociação, que ia só apertar a deu tecla enter, para né? pagar. Exatamente. Mas tem as diferenças que vão entrar na... Sim, retroagindo a 1º de setembro, que é a nossa database. Então, você tem que fazer todas essas correções, hein? Até o dia 15, as diferenças do VA e VR. E até o dia 20, diferenças salariais, né? Exatamente. Muito bem, então um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.